Eu fico aqui feliz quando tem que chamar o Everton aqui à frente. Ele irá proferir a palestra intitulada 5 certezas que o berço espírita te oferece. Ele é de berço espírita, isso que é importante. Então ele vai falar da sua própria vida, praticamente. Vamos lá, meu amigo Everton. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Nós escolhemos um tema, como a Lud bem disse, que envolve o próprio berço, né? O meu próprio berço, porque graças a Deus eu nasci num berço espírita. Lá me desenvolvi e, como todos vocês já ouviram aqui, eu tive uma mãe que, graças a Deus, me orientou bastante e tentou fazer com que eu pudesse visualizar, né, dentro de cada passo da minha vida, a doutrina espírita. Antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa bem clara. 5 certezas, veja bem, eu tinha que escolher o número, deve ter centenas, milhares de certezas, né? Então eu escolhi o número 5, mesmo porque vai ficar muito abrangente. Vocês vão ver que eu vou tratar de 5 subtemas que são megatemas. Então eu vou tentar de uma forma muito simples, que é a forma que eu gosto de falar, que eu gosto de tentar levar, esses pontos, tá? E assim, é o meu enfoque, tá? Veja bem, nós temos diversos irmãos, diversos estudiosos, doutrinadores, com uma capacidade muito, mas muito maior que a minha. Até profundidade dentro do Espiritismo. Então, a ideia é trazer de uma forma simples, mas que possa chegar até vocês, que possa tocar no coração, que vocês entendam o que a gente está propondo a falar, tá bom? Então vamos lá. No fundo, todos me escutam bem? Preciso aumentar a voz, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês que os 5 temas é o seguinte: a reencarnação, a lei de causa e efeito, o sentido da dor, que fora da caridade não há salvação, e aí a Lud acabou de pedir para a gente ler ali sobre a caridade moral, o perdão, eu deixei o perdão ao final porque ele arremata com a necessidade do amor. Então vamos lá. A reencarnação. Quando eu paro para pensar em reencarnação, eu paro para ter certeza de todo o desenvolvimento que um ser precisa ter. Todos nós fomos criados como um princípio inteligente. E aqui uma das primeiras informações que eu gosto muito todos nós somos iguais, independentemente da roupagem. Claro que, em algum momento, uns estão um pouco mais adiantados e os outros um pouco mais estacionados ou caminhando no seu tempo. Mas na vida, todos nós vamos evoluir e estamos evoluindo, tá? Em especial, quem está sentado aqui, quem está sentado nos bancos das igrejas, quem está sentado se propondo a entender, né, o sentido de Deus, tá? Eu, Everton, gosto de falar do nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é fruto de uma reencarnação na Terra, né? E irmão maior porque ele não é o Deus em si, como nós já falamos aqui, mas o enviado desse nosso Deus, que eu, estudando o Livro dos Espíritos, em especial no Introito, eu pude ler uma vez que dizia assim, que se você não tiver a capacidade de entender, busque entender gradativamente o que é, mas não dê o passo maior que a perna, vamos dizer assim. Não procure conceituar e firmar o entendimento no sentido de acabou aqui, é isso. Entendeu? Porque nós somos frutos de uma aprendizagem todo dia. E é isso justamente para isso justamente que a reencarnação serve. O princípio inteligente, se ele não vem reencarnando, se ele não vem aprendendo sucessivamente,
Como que as coisas se desenvolveriam? Minha esposa falava há pouco de uma amiga que ela encontrou hoje à tarde, que ela falou: estou muito preocupada com meu filho, porque ele é muito, mas de uma forma muito inteligente. Ele consegue guardar coisas de um ano atrás, ele conta até 100, ele identifica todas as cores, ele isso, ele aquilo, tudo bem. É ótimo num ponto. E a própria mãe, que é psicóloga, falou para ela: é prejudicial em outra, porque se desenvolve demais em um ponto e paralisa em outros, né? Então é muito interessante esse enfoque, por quê? Porque tudo vem da inteligência que está agregada no perispírito. Então veja, eu vou aprendendo, esse meu espírito único absorve e eu vou levando ao longo das encarnações. Então, quando assim eu paro para pensar em reencarnação, eu penso assim: puxa vida, então eu posso errar? Posso. Quantas vezes forem necessárias até eu aprender. Quantas vezes nós erramos só hoje? Parem para pensar. Veja bem o seguinte: a gente erra no pensamento, a gente erra na atitude, a gente erra na omissão. São tantas formas. Mas veja que é sempre tempo de consertar, de aprimorar. O que não pode é dizer o seguinte: ah, não, eu não consigo. Ah, eu já estou velho para isso. Ah, isso para mim não dá. Isso eu não aceito. Não, isso não... Porque o que acontece é um outro tema que nós temos ali um pouquinho para frente, que é o sentido da dor, mas está atrelado. Quando a gente não vai absorvendo de um jeito, não vai aprendendo de um jeito, a gente acaba caindo na dor, porque ela tem que corrigir e não ensinar, tá? Já disse para vocês, e uma vez eu aprendi com o Paulinho lá da Casa Bezerra. A Lud conhece o Paulinho, estudioso, uma pessoa extremamente abençoada. Um dia eu disse assim numa palestra: quem não aprende no amor aprende na dor. E ele falou: não, foi lá e puxou a minha orelha no final: a dor só corrige e o amor só ensina. Aí eu falei: será? E fiquei pensando naquilo. Encontro lógica. A dor, ela é uma correção. Não estou falando que ela não pode ser um ensinamento também. Ela chega a ser um ensinamento, mas ela corrige, ela traz de volta o que estava um pouquinho torto ou totalmente torto, enfim. E todos nós, em algum momento, vamos chegar no momento da correção e até do ensinamento. Porque o amor ensina também. E aí a gente vem num outro subtema, que é a prática da caridade. Então, sobre o enfoque da reencarnação, e já passando para a lei de causa e efeito, todos nós estamos aqui para aprender. Estivemos ontem para aprender e vamos estar amanhã para aprender. Everton, só no planeta Terra? Claro que não. Todo mundo sabe que disso, né? Seria audacioso demais pensar que em bilhões e bilhões de galáxias só existe nós, né? Aprendendo alguma coisa, não dá. Né? O planeta Terra é uma subdivisão de outros muitos, e nós somos uma outra subdivisão de seres inteligentes aprendendo todos os dias, tá? E aí vem a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito eu adoro. Minha mulher está aqui, eu não posso falar à vontade? Tá, ela não está. Está ali no fundo. Uma vez eu arranjei uma namoradinha e ela estava... E eu saí escondido. Era criança, tinha 12, 13 anos. E eu saí escondido e... sei lá o que eu aprontei, cheguei tarde. E a minha mãe estava me esperando acordada. E eu falei assim, vixe. Ela olhou para mim e falou assim: ó, tudo que você fizer para uma moça, você vai receber amanhã. Porque a lei de causa e efeito é para todos. Não tem como você não passar por ela. Ou seja, eu não gosto da conceituação espírita que estamos aqui para pagar. Ninguém está aqui para pagar nada. Por favor, não repitam isso, mas pensem sobre isso. Tá? Deus é justo, Deus é maravilhoso. Deus é energia universal, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em tudo, em todas as criações. E um Deus justo, um Deus impecável, jamais vai querer que algum filho pague alguma coisa. Então
Então nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui, como eu disse antes, para aprender. Então, na lei de causa e efeito, você consegue perceber que você sempre vai ser chamado à ordem para responder por alguma coisa. E aí entra a correção e entra o ensinamento. Lembra de quem não for ensinado no amor, vai ser corrigido na dor. Então, a lei de causa e efeito também está em tudo. Eu sei que vocês conhecem ela muito bem, mas vamos falar um pouquinho dela. No meu exemplo, né? Uma mãe se preocupa a mostrar para um filho lá, não é no berço, né? Mas é quase no berço, porque eu acho que uma pessoa com 81 anos também está no berço, a se considerar toda a existência, a se considerar todas as reencarnações, a se considerar milênios, enfim, né? E aqui eu deixo uma dica, tem um livro chamado As 17 Reencarnações de Eustáquio. É maravilhoso, vale a pena ler, porque vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre esse primeiro item que é a reencarnação. Tá? As 17 Reencarnações de Eustáquio. É um livro bem antigo, mas muito bacana de ser lido. Então, quando você traz a lei de causa e efeito para dentro da sua casa, para o berço, ou para o momento que o Espiritismo chegou na sua vida, você faz com que as pessoas, com que todos, né, estejam ou passem a estar mais atento para tudo que fazem. Entendeu? O meu menino com 5, a minha menina com 2, eu converso, eu falo como se eu estivesse falando com vocês aqui agora. Como se tivesse 40, 50, 80, 100 anos. Não faz diferença, porque eles estão assimilando. Vocês têm consciência que todas as pessoas estão assimilando tudo? Claro que tem coisas que a gente tem mais a tendência de assimilar, ligadas à felicidade, ao que nos dá prazer e ao que causa dor, né? Hoje minha esposa falou em casa, minha cirurgia do coração foi dia 7 de novembro de 2012. Eu falei, meu Deus, como que ela sabe a data disso? Doeu, de certa forma, foi algo que marcou, né? E essa cirurgia, falando de lei de causa e efeito, e essa cirurgia, veja bem, uma moça bacana, não vejo fazer mal para ninguém, tem os seus equívocos como todos nós temos em pequenos detalhes, aqui e acolá, mas aos seus 23 anos de idade, teve uma bactéria no coração e foi para uma cirurgia e lá ficou 30 dias no hospital, ninguém consegue, abre o coração, o médico vem e resolve, vai para casa, vive, não vive, vai ter filho, não vai ter filho, vira uma confusão na nossa cabeça. E aí eu pergunto para vocês, por que uma pessoa boa, por que uma pessoa aparentemente boa, uma pessoa que está num caminho evolutivo bacana, vamos dizer assim, que já despertou algum bom gatilho, por que ela passa por uma dor, por um sofrimento desse? Por que vocês passam por N sofrimentos na vida de vocês? Por dores, né? Dor e sofrimento, eu gosto de diferenciar isso. Dor inevitável, sofrimento opcional, tá? Igual eu falei para vocês a última vez que eu estive aqui, eu perdi o pai e a mãe com o Covid o ano passado, um no sábado e um na segunda. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu não vou ficar carregando isso. Ah, meus pais. Ah, o Covid. Porque eu entendo a reencarnação. Porque eu entendo a lei de causa e efeito. E vou falar os outros temas para vocês. Claro que, estou vendo a Adriana aqui, uma pessoa que eu adoro, uma amiga do dia a dia. O marido dela uma vez me disse assim, o Yudi, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito. Quando minha irmã faleceu de câncer, 36 anos, eu fiquei abaladíssimo, sofri muito. E eu olhei para ele e falei assim, rapaz, estou em choque, não sei o que aconteceu comigo, né? Estou abaladíssimo. E algumas pessoas, inclusive amigos espíritas, estão me dizendo, mas nossa, você, né, que entende do espiritismo, que compreende o espiritismo, por que está sofrendo tanto assim? Ele me disse, porque você é ser humano. Só por isso. Você não é o espírito, só. Porque você está encarnado, porque você é humano, é natural que doa. É natural que você esteja sentindo. Não se culpe pelo que você não tem que se culpar. Só sinta e aprenda com isso.
Foi muito legal. Então, dentro do pensamento da lei de causa e efeito, eu passo a pensar, nossa, mas ela teve o câncer, ela sofreu tanto, ela isso, ela aquele outro, meus pais, o Covid, a dor, o meu vizinho. Uma vez, no dia 25 de dezembro de muitos anos atrás, eu tinha uns 13, 14 anos, eu vi uma mãe levantando uma criança no meio da rua, assim, a barriguinha, uma bolota na barriga, e pessoas correndo, foi uma loucura. 25 de dezembro, no dia de Natal. E aí, claro, eu passei e fui embora, né? Porque eu não podia fazer nada, outras pessoas chegando, não podia fazer nada no sentido de não sou médico, não vejo nenhuma situação que eu possa resolver. Então eu tenho o costume de fazer uma oração, pedir a Deus que oriente, que cuide, que socorra, que apareçam as pessoas certas, e eu sigo, seja num acidente na estrada, qualquer coisa que eu veja de ruim. E aí, eu depois fiquei sabendo que era uma quadra da minha casa, a criança caiu na piscina e tinha morrido afogada. Então eu fico pensando, meu Deus, hoje eu sou pai de 2. O que seria se um filho meu caísse na piscina e se morresse afogado? Como que seria se eu, pai, não cuidei, não vi, Mas aí eu tenho culpa? Ou será que aquilo realmente tinha que ter acontecido na vida dele? As dores que vocês passam, as situações que vocês passam na vida, vocês são culpados? O silêncio é de propósito para reflexão. Percebam que as pessoas passam pelo que tem que passar. Todas. Muitas vezes nós sofremos juntos por algumas ligações espirituais passadas ligadas à reencarnação. Então nós sofremos junto, mas não necessariamente nós causamos o problema de alguém. E aqui eu quero citar uma rápida passagem que eu já falei muitas vezes, mas como eu vejo vários rostos novos, eu vou falar novamente. Eu gosto da passagem do João Hélio. Vocês lembram do João Hélio? João Hélio foi o menininho que foi arrastado pelo cinto de segurança no furto do carro. Muito tempo depois, até em sessão mediúnica e tudo mais, nós tivemos psicografia, tudo, de pessoas fidedignas, idôneas, e acabou-se entendendo que João Hélio, lá há 600 aninhos atrás, ele se comprazia em laçar o pé das pessoas, amarrar ali na cela e sair correndo e ir arrastando a pessoa, muitas vezes até a morte, dilacerando, machucando o corpo. João Hélio, quando desencarnou, ficou um bom tempo aprisionado nas suas dores, nas suas atrocidades. Mas eu pergunto para vocês, esse pai lá de cima, maravilhoso, vai permitir que um filho fique eternamente no inferno? Nas dores, nas tristezas? Algum pai, alguma mãe aqui deixa que o filho fique para sempre em algum lugar? Certamente que não. Ninguém. Então, quem diria desse pai maior de todos nós? Então, João Hélio, quando teve a oportunidade de reencarnar, foi recebido por 2 pessoas que escolheram dar a oportunidade para ele estar na Terra novamente, para vir expiar o que ele havia feito. E é natural que ele passasse por alguma coisa parecida ou igual, enfim, como ele também fez. Aí eu pergunto para vocês, é uma escolha dele estar na Terra, é uma escolha a reencarnação, é uma escolha a situação que ele passou, tudo é uma escolha dele. Tem alguma coisa a ver com os pais dele? Não. Aí a primeira pergunta que eu me fiz quando eu tive conhecimento de tudo isso, eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, e os ladrões? E as pessoas que causaram isso aqui na Terra? Quem elas são? O que elas são? Elas são algozes? Elas são pessoas boas permitindo? Claro que não, não dá dizer que a pessoa boa permitindo fazer isso, não dá. Mas são pessoas que de alguma forma ligadas ali espiritualmente dentro da sua evolução moral, permitiram que o João Hélio desse um passo a mais no caminho evolutivo. Conseguiram me entender? O que eu estou tentando dizer com isso? Que tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos, está ligado às nossas atitudes do passado. Ninguém escapa. Ninguém. E ninguém está pronto. Ah, mas o quase Deus fulano de tal, não está pronto. Não está pronto. Entendeu?
A gente está num caminho evolutivo. E é vaidade demais achar que nós já estamos bem. Muita vaidade. Minha filhinha falando lá atrás, fazendo arte. Então, a gente não pode cair na vaidade de achar que está pronto. E espírita tem mania de achar que já tem um lugarzinho preparado no céu. Mal aprendeu a andar ainda. Essa certeza. Ai, meu Deus, é o meu. Não é. É que tem o despertador da cachorrinha que tem que dar remédio todo dia, 9 horas. Inclusive, vamos desligar. O Divaldo certamente faria uma piada agora, né? Então veja, dentro da lei de causa e efeito e dentro dessa certeza, dessa concepção de que nós precisamos reparar aquilo que nós fizemos ou aprender com elas, eu gosto da palavra aprender com elas e não reparar, senão a gente cai no pagar, né? Não fica vibrando. Tudo que acontece se torna mais leve quando o conhecimento entra e você passa a pensar, puxa vida, a pessoa precisa passar por isso e eu de alguma forma também preciso passar por isso e vamos junto e vamos tirar a melhor coisa daqui. Eu gosto de pensar sempre que em tudo tem uma luz, tudo tem uma luz. Não existe nenhuma situação que não existe uma luz. Vocês têm certeza disso? Não existe. Tudo tem uma luz. E eu gosto de uma frase que eu li uma vez na internet, que até mesmo numa noite mais escura, o raio é o sinal da esperança. Porque a esperança não é a primeira que morre, ela nasce, é a primeira que nasce quando tudo se parece perdido. Então veja, quando eu digo que tudo tem uma luz, até mesmo no câncer tem uma luz, até mesmo na morte precoce tem uma luz, até mesmo em qualquer tipo de doença, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de situação que alguém passe, tem uma luz. É a luz do aprendizado, é a luz da necessidade da reencarnação, é a lei de causa e efeito se operando. Entenderam? E aí a gente tem aqui, num próximo item, o sentido da dor, que é o que a gente já está um pouquinho dentro, ligado ali com as provas e expiações. Tudo tem um sentido e esse sentido é exatamente a luz. Quando a gente padece de qualquer coisa, seja o que for, até mesmo uma dor psicológica, ou o que for, a gente está aprendendo. E eu me lembro agora, me veio à mente agora, no centro, uma vez eu estava conversando aqui com vocês, com as pessoas daquela época, e eu disse assim, que a maioria, ou que grande parte das pessoas que estavam em um manicômio, um hospício, passando por tratamentos psicológicos graves, que aquelas pessoas não tinham necessariamente uma doença patológica, que muitas delas, claro, que existem as que têm as doenças patológicas, né? Vamos dizer, os defeitos de fábrica, né? A situação fisiológica, né? Mas eu disse que a grande maioria delas tinham um problema de obsessão, um problema de atormentação, enfim. E eu disse grande parte. No final, um senhor me pegou, me chamou num canto e falou assim, filho, eu sou médico psiquiatra e sou espírita. Estudo espiritismo há muitos e muitos e muitos anos. E eu posso te afirmar uma coisa, todos são, não tenha medo de falar. Pode falar? Todos são. Tudo está ligado a causa e efeito, tudo está ligado ao aprimoramento moral e espiritual. E claro que eu não vou estar aqui em obsessão, vai ficar muito tema, muita situação, mas todos têm consciência que da mesma forma que nós nos vemos, da mesma forma que nós existimos como matéria, o espírito também existe. Aqueles que já foram, muitas vezes, pode estar entre nós, pode permanecer perto de nós. Muitas vezes se mantém por um sentimento de amor muito grande, mas muitas vezes eles também se mantêm com um sentimento de raiva, de mágoa, de ódio. E quando assim o fazem, se tornam obsessores. Então, o obsessor é aquele ser que ainda se compraz no mal, assim como nós encarnados, eles desencarnados. Aquele vizinho chato que a gente adora provocar ele, né? A gente não deixa de ser um obsessor encarnado. Seja no prédio, no edifício, em qualquer lugar, no trabalho.
Às vezes a gente gosta de provocar, né? A pessoa que trabalha está ali incomodado, enfim, são tantas situações. A parte boa é que a gente, como espírita, e quando eu falo como espírita, gente, por favor, entendo como cristãos espíritas. A gente deve amar tanto todos, em todos os sentidos, que todas as religiões, todas as pessoas que estão ligadas ao Pai, são cristãos e estão no caminho certo, né? Foi por isso que Jesus disse que onde tivesse uma ou mais pessoas em nome dele, lá ele estaria. Então entenda dessa forma, tá? E não só nós espíritas como os no caminho, né? Embora, claro, vamos falar que como é bom ser espírita, né? Porque veja, para alguns é difícil ver a luz. É difícil encontrar a luz na dor. E eu me lembrei aqui agora da avó da Marcela. E eu já falei isso aqui também, vou tratar novamente rapidamente. A filha, quando faleceu, ela disse assim para um padre, e era bem amiga, o pessoal se conhecia bastante. Ela falou: padre, minha filha era uma pessoa boa, uma mãe maravilhosa, cuidava da gente, uma pessoa de luz, uma pessoa maravilhosa. Como que uma coisa dessa foi acontecer com ela? Um acidente de carro e ela veio a óbito imediatamente. Aí o padre disse assim: há coisas que é da vontade de Deus e não tem explicação. Então entenda, não estou aqui a fazer uma crítica. Estou usando o exemplo para falar do Espiritismo. Para nós não. Para nós, eu acabei de dizer que existe um porquê, existe um sentido. Pode estar na lei de causa e efeito, pode estar na provação, pode estar na expiação. Vocês entendem a provação e a expiação? Alguém aqui é novato no Espiritismo? Eu estou falando alguma coisa que alguém não compreende até aqui? Então, se tiver ligado à expiação, pode ser, foi um acidente, uma coisa horrorosa, terminou muito mal, e pessoas completamente boas, como o menininho, na tenra idade, que morreu afogado na piscina. O que aquela criança fez na vida para morrer afogado? Contem para mim. E quantas pessoas passam isso a todo momento, em todos os sentidos. Então, se a gente não buscar a luz da dor, na dor, se a gente não conseguir, o Espiritismo, se a gente não utilizar desse mecanismo da não materialidade, a única coisa que é una é o espírito, a carne não. A carne se renova. Então pensem, aquele serzinho que faleceu novo, ele vai ter a oportunidade de reencarnar e seguir no seu caminho, assim como todos nós. Então os nossos não se foram para sempre, eles se foram provisoriamente, para uma sala de aula, para um hospital provisório, onde eles vão se reiluminar, se reencontrar, passar pela radicidade e encarnar novamente. Para quê? Para aprender. Aprender, aprender, aprender. Até onde, Everton? Não importa, a gente não aprendeu ainda nem para que aprender. Não faz diferença. Entendeu? A gente não pode dar o passo maior que a perna, eu disse há pouco. Não queiram demais. Busquem todos os dias colocar os pés no chão e saber exatamente onde vocês estão pisando. Porque não adianta a gente ter esses conceitos na mente e não colocar ele em prática. Eu gosto muito também de outra situação que diz assim: não basta estudar, não basta ler e não basta ouvir, é preciso praticar. A Lud já deu a tarefa de casa, e eu vou dar outra logo mais, que é o capítulo 15, que é parecido, eu vou ler um pedacinho, mas eu quero que vocês leiam ele inteiro. A gente tem que praticar, gente. E quando eu quero trazer essa simplicidade do verbo aqui, é justamente por isso, porque a gente fica buscando conceitos e conceitos, e teorias, e sentidos, e sentidos, e sentidos, e fica patinando. É como se estivesse no gelo tentando andar e não sai do lugar. O que adianta entender demais e praticar de menos? Conseguem me entender? Claro que, Everton, autolá, muito respeito. Tudo tem um sentido, e tem pessoas que estão aprendendo naquele momento da encarnação bastante. Tudo bem, mas
traz um pouquinho um aprendizado. Estou falando para as pessoas normais igual nós. Eu, vocês. Nós somos normais, nós precisamos ser xingado e olhar para a pessoa e falar, tudo bem, você não está no momento legal. Uma vez uns 10, 12 anos atrás, numa conversa dessa, eu tinha passado por um acidente de trânsito e eu vi um senhor, ele não fechou, o motociclista, ele meio que avançou muito rápido, ele foi negligente com ele mesmo, com as outras pessoas, e o cara entrou com o carro e ele bateu, o cara caiu. E ele era um cara um pouquinho forte, assim, meio gordinho, e ele se esborrachou no chão ali. Eu parei atrás, fiquei olhando, e o senhor do carro desceu imediatamente. Era um carro novinho. Ele desceu e o ser estava aqui. Ele passou pelo ser, olhou todo o carro dele, se afastou e falou, você viu o que você fez? O cara estava no chão caído, arrebentado. A minha pergunta é, e se fosse nós que tivéssemos errado? Como que vocês gostam de ser tratados quando erram? Conta para mim. É fácil estar do lado bonzinho. E quando a gente está do lado errado? E é a maioria das vezes. A gente quer ser tratado como? Com respeito, com carinho, com dignidade, com troca. Ser justo é tratar alguém da mesma forma que você gostaria de ser tratado se no lugar dele estivesse. E eu me lembro de outro episódio nos Estados Unidos, uma mãe que foi assistir a eletrificação do assassino do filho. A mãe chorava, sentia muito, mas tinha uma outra mulher do outro lado da sala que chorava demais, mas demais, profundamente, ao ponto dela olhar e falar, meu Deus, quem é ela e por que ela está sofrendo tanto? E no final ela foi. Depois da execução, infelizmente em alguns estados lá, as pessoas se comprazem a olhar a pessoa morrer, né? Como com o cunho da vingança ali por trás, como se isso fosse mudar alguma coisa de tudo que nós estamos falando aqui. Então ela foi ter com a mulher, ela chegou na mulher e falou assim, quem é você? Ela falou, sou a mãe do assassino. E aquela mulher parou então e pensou, meu Deus, a minha dor é enorme, mas deve ser muito mais doído ser a mãe do assassino. Veja que em todo lugar a gente tem a oportunidade de ser melhor. Não importa o quanto a pessoa errou. Tudo bem, ele passou do lado do carro, bateu, é só um carro. Fizeram isso comigo essa semana. E aí? Tá lá, tá arrumando. Ah, não vai arrumar, vai ficar um tempo batido. Tudo bem, é só um carro. Como é receber a notícia, dá uma dorzinha num filho aqui, sente um negocinho aqui, acolá, leva no médico. Doutor, uma dorzinha aí e tal, apareceu do nada. Ai, mãe, então fizemos o exame, desculpa, é um câncer. Como é que resolvemos isso? É igual o carro? Não, não é. Certamente que não é. Então por que a gente dá tanta importância porque é matéria? E ó que eu venho em todas as palestras espíritas. Eu estudo o Evangelho e muitos outros livros do Espiritismo. Não estou falando de mim, tá? Estou falando de nós. E aí? E aí a gente vai lá e faz tudo errado. Por isso que eu falo da prática. Não deixem a dor ter que chegar e vir trazer a luz. Busquem antes. Procurem encontrar, se encontrar, para poder agir melhor. Há uns mais sensíveis, há outros menos sensíveis, há uns endurecidos. Claro que vai chegar um determinado momento que a laranja podre dentro do saco vai ter que ser retirada para a gente poder continuar no caminho evolutivo. Não dá para ficar continuando no meio dos totalmente endurecidos, porque vai minando, vai estragando aí o saco da laranja. Mas nós, que já transitamos aí no caminho do bem, da luz, nós temos que necessariamente correr atrás. Não dá. Quem conhece lei de causa e efeito, quem sabe o que significa reencarnação e quem agora passa a entender o sentido da dor, que já não entendia, não pode. Não pode. Aí
O marido não está legal, a mulher não está legal, no trabalho estou com um problema, na outra situação, outra. Que tanto a gente conversa com a gente mesmo e com as pessoas? Vocês contam para elas que está doendo, que incomoda? E vocês vão entender o porquê que eu já estou chegando nesse ponto. Porque o próximo fora da caridade não há salvação. Se eu não conversar, se eu não mostrar para a pessoa, ela nunca vai saber. Ou vai demorar muito para saber. Aí você fica ruim e a pessoa fica ruim. Diálogo, troca, honestidade. Honestidade consigo mesmo. Não é só com a pessoa, é com você também. Porque você quer viver melhor, você precisa viver melhor, você precisa caminhar em rumo da evolução moral e espiritual. Imaginem que todos os dias a gente vai dando um passinho por passinho, né? A gente vai dando passinho por passinho, onde a grande meta, a grande finalidade é a evolução moral e espiritual. Quando nós desencarnarmos, o que nós vamos levar daqui? Esse relógio? Essa calça? O carro que está parado lá fora? Tudo isso fica. Eu vivi uma situação muito triste ano passado, muito, mas que me trouxe um aprendizado maravilhoso. Depois do falecimento dos meus pais, eu fui na casa deles para ajudar a doar algumas coisas, trazer outras coisas. E, gente, acredite, uma casa que exatamente nesse mês, no dia de hoje, acabou de fazer 1 ano que eles faleceram. Nós estávamos todos lá, famílias, crianças brincando com os avós, eram as férias das crianças. Então, eu cheguei lá, encontrei uma casa que era impecavelmente cuidada. Impecavelmente cuidada, plantas, casa, não tinha um pingo de sujeira naquela casa, a louça era impecável, os panos de prato, as camisas, as roupas, tudo era maravilhoso. Minha mãe era extremamente cuidadosa, mas tão extremamente cuidadosa que ela, e eu sei que ela está me escutando, então entenda bem, mamãe, por favor, que quando a gente ia visitar, aí era o café da manhã, o almoço, a louça, a janta, 10 horas da noite. E que hora que a gente senta, conversa, troca uma ideia, dá risada, faz alguma coisa. Não dá mais tempo, está muito cansado, preciso dormir. Aí eu cheguei na casa, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque eu não faço autobiografia e ainda mais à toa, né? A ideia é, com o exemplo, levar alguma coisa para vocês. Para, claro, não cair no equívoco de falar de alguém e ser inconveniente ou indecente. Eu cheguei na casa sozinho. Minha esposa ficou, precisava ficar com as crianças. E eu fui sozinho. Dormi na cama dela. Mexi em todos os papéis, em todas as coisas, andei pela casa inteira e senti uma das coisas mais estranhas que eu já senti, mas eu estava ali com o princípio de: cadê a luz disso aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Entenderam? Você já tem que chegar predestinado. O que eu tenho que aprender aqui? Por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu na nossa vida? Então eu cheguei numa casa vazia, separar coisas que doam um pedaço, doa outra. E aí tá lá, uma casa, um buraco vazio, as plantas morreram, ninguém cuidou. Claro que a gente destinou uma pessoa, mas não é mais como era o brilho da mamãe. Algumas coisas que eram muito importantes, um senhor que foi locar a casa falou: eu vou cortar essa pia, vou cortar aqui, vou arrancar esse fogão, vou fazer isso. Falei: tudo bem, faz tudo, faz o que o senhor quiser, no final o senhor só faz de novo aí, se alguém quiser comprar a casa de novo. Então vejam, uma gota de água não podia ficar em cima daquele móvel. Agora a gente corta o móvel, faz tudo. Eu estou sendo desleixado? Estou sendo desrespeitoso com a minha mãe? Não. Aquilo lá só não é mais importante que a minha própria mãe. Entenderam? Assim como nada deve ser mais importante na vida de vocês do que os seus. O pai, a mãe, o filho, o marido, os amigos mais próximos e os mais distantes, no geral.
os seus valores, a sua evolução não pode ser deixada de lado e ser tratado com descaso. Nós necessariamente temos que parar, refletir e falar, peraí, se eu, Everton, não fosse na casa dos meus pais 2, 3 vezes por ano, são 600 quilômetros daqui, não ficasse lá uma semana, 10 dias, eu ficaria louco. Porque ela me ligou 7h30 da noite, como eu já contei para vocês, e morreu. Eu nunca mais vi. Eu não tive a oportunidade de ir no hospital, chegar no hospital, entrar, não tive nada. E pensa num filho apaixonado que eu sou. Apaixonado pela minha mãe. Entendeu? Então não percam o time do momento exato. Mas ela não me entende, ela tem problema, ela é louca, ela grita, ela me humilha, ela estraga. Não importa o que ela faz, importa o que você vai fazer. Importa como você vai lidar com a sua vida. Importa o tanto de amor que você vai deixar em todo o caminho que você percorrer. Porque a meta é a evolução moral e espiritual para a hora do meu desencarne. E a hora que eu for, eu só vou levar o que for moral e espiritual que eu fiz na minha vida. Ninguém vai levar mais nada que isso. Todas as mágoas, todas as raivas, todos os rancores, todas as indecências, qualquer tipo de situação vão ficar aqui. Vão ficar aqui. Claro que o comprometimento vai junto com você, porque existe a lei de causa e efeito. Mas Deus é tão bom que Ele permite a reencarnação. Aí vem a dor, seja pela prova ou pela expiação, mas ela vem. Então, se atentem para isso. E esse tema fora da caridade não há salvação, ele é belíssimo, ele é maravilhoso, e aqui eu coaduno um pouco com a Lud, ela disse ali do capítulo 13, eu vou dizer do capítulo 15. Separei aqui 2 passagens para ler para vocês. Lud, nós temos até as 9, né? É isso? E diz assim, claro que eu suprimi alguns trechos, né? Mas veja, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Claro que, cuidado com o sentido literal das palavras, tá? Tudo sofre, não é todo mundo tem que sofrer qualquer coisa, não é isso. Então a gente tem que parar e se atentar para perceber, e Chico foi perfeito nisso, porque ele diz que escolheu ser espírita por causa dessa máxima, que fora da caridade não há salvação, e não porque era fora de igreja, ou fora disso, ou fora daquilo. E a caridade eu acho que é um dos maiores sentidos de tudo no universo, planeta Terra. Porque quando você ama, quando você se dedica a alguém, quando você se dedica a si mesmo, quando você está praticando o amor, quando você está praticando a caridade, você está evoluindo, você está crescendo moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos. E a caridade ela é tão ampla, mas tão ampla que ela cabe em qualquer lugar. E veja que eu estou falando da caridade, não é da caridade esmola, dar o supérfluo. Dar o supérfluo não significa nada, praticamente. Com todo respeito, né? Não significa nada, é muito... Eles me puxam a orelha rápido. Não é que não significa nada, é pouco. É pouco porque é supérfluo. Veja, eu vou lá e dou 5. Nossa, eu dei 5. Eu vou lá e faço uma sopa. Eu fiz uma sopa para a pessoa que estava com fome. Tudo bem, estamos evoluindo, maravilhoso, perfeito. Vamos fazer mais e mais, cada dia mais. Mas não é tudo. Tem que ser num todo, o tempo todo. Em especial conosco. Se amar, se cuidar. Eu gosto muito de falar isso em casa. Acorda, olha para o espelho, escova o dente com carinho ali, vai pensando na sua vida, fala, nossa, que alegria de estar vivo, estar em pé, ou se estiver sentado, se estiver prostrado, seja o que for, agradece pela vida. Penteia o cabelo, faz alguma coisa, eu não tenho as mãos, então olha para o espelho e agracia a possibilidade de ter a vida, de estar reencarnado, de estar passando pela evolução moral e espiritual. Mas sinta prazer e busque
as coisas importantes da sua vida, o que é essencial. E uma das coisas mais maravilhosas que existe é a questão da caridade. Vocês sabem que, assim, você vê A e B brigando. Aí você sabe que o A está errado, aí o B... E aí, você viu? Eu não vi, desculpa. Mas espera aí, vocês estão brigando por quê? Não faz isso não, vem cá, vamos conversar, vamos acertar. Entendeu? Não incitem conflito, não tenha curiosidade para aquilo que não importa. Eu sou doido para ter um Instagram, mas conversava com a Adriana isso esses dias. Mas ele vai tomar tanto meu tempo das coisas boas que eu prefiro não ter. Claro, mas é ele também que divulga o trabalho de uma casa maravilhosa desse. Então o Instagram é maravilhoso. É a gente que se coloca demais em algo que não precisa se colocar. Em tudo. Você compra um carro bem veloz, você precisa andar 200? Não. Tem que andar 90. Tem que andar no máximo 100, a depender do local. Se você andar 200, uma hora vai dar errado. Se você ficar no Instagram o tempo inteiro, uma hora vai dar errado. E vamos falar a verdade, todo mundo mente no Instagram, né? Quase todo mundo, né? Ninguém é totalmente feliz, gente. Nem tudo é maravilhoso. Você vê as pessoas no Instagram, esses dias eu dei muita risada. Eu vi uma moça no Instagram, eu falei, Deus, que moça linda. Minha mulher falou, você viu como ela é maravilhosa? Eu falei, maravilhosa. Fui ver pessoalmente, que mentira. Mas mentira sim, não era nem a mesma pessoa praticamente. Então veja, estou feliz, estou maravilhosa, estou no restaurante, estou caminhando, estou isso, estou, para que tanto? Você está mais preocupado com as pessoas do que consigo mesmo. A gente tem que ser transparente, tem que ser honesto com a gente. Não existe jornada evolutiva se você se anular, se você fingir ser o que você não é. Tem que olhar para dentro de si mesmo e realmente ir atrás do aprendizado, da evolução. Então, tudo na vida, que fique a mensagem, que tudo na vida tem que ir por degraus e de uma forma cautelosa, nem de mais e nem de menos. Tá? Porque senão a gente em algum momento vai resbalar. E claro, a gente resbala o tempo todo, né? Eu, Everton, o tempo todo. Eu nem paro para pensar muito, porque se eu for pensar tudo que eu faço de errado, eu não vivo mais, né? Mas tem que pensar, tem que se cobrar, tem que ir para cima. Porque é se conhecendo realmente que a gente consegue dar um passo para frente. Então veja, aí o Paulo, o apóstolo, vem e diz assim, um pouco abaixo: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independentemente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E aqui então a gente faz a recomendação, junto com a Lude, do capítulo 13, para ler a instrução dos Espíritos, total, inteira, desse capítulo, hoje, que está fresco na cabeça que a gente está falando aqui. Procurem ver cada palavra, cada entrevírgula, entendeu? Procurem se colocar ali, tá? Não é a minha fala, não sou eu que vai fazer uma diferença na vida de vocês, é vocês mesmos. A hora que chegar em casa, leia a instrução dos Espíritos, que tem a verdade, que tem o conhecimento, que nos dão isso de uma forma maravilhosa, né? Que o Espiritismo é esclarecedor, né? Ele abre todos os leques. Então cheguem em casa e leiam com muito carinho, não deixem de ler. Se observem, se analisem, busquem, se encontrem, tá? E aí, nós vamos aqui começando a caminhar para o nosso final.
e que vem e fala lembrando que a caridade é um trabalho, é um dever, não é uma faculdade, tá? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Isso é bem sério, mas bem sério mesmo, porque ninguém pode ficar inerte, em especial no trabalho, tá? E aí eu escolhi um último ponto da doutrina aí do Espiritismo para tratar do berço, que são 5 coisas que eu senti de muito relevo e que, meu Deus, a complexidade disso aqui, uma única linha do Evangelho, você fica dias falando, conversando, estudando, trocando. Se todos nós formos darmos a opinião de uma única frase, a gente fica um mês conversando, né? E olha lá. Então, o perdão. Por que eu deixei o perdão por último, Lute? Porque ele está ligado diretamente ao sentido de tudo que está para cima. O que adianta eu ter uma existência sem perdão? O que adianta eu compreender a lei de causa e efeito sem perdoar aqueles que erram? O que adianta eu não perdoar se eu acabei de falar aqui do sentido da dor? Se dói nele, também dói em mim. Gente, tem tanta coisa que eu falei que eu nunca ia fazer na minha vida que eu fiz. Vocês também? Mas tanta coisa. Tem tanta coisa que eu faço, tem tanta coisa que eu vou fazer amanhã que eu falei que eu nunca ia fazer. A gente faz. Por que a gente faz? Porque a gente está encarnado. Porque a gente é ser humano. Porque nós estamos numa jornada evolutiva, moral, espiritual. E acredite, Deus não desampara ninguém. Até mesmo os atroz dos assassinos, dos bandidos, dos psicopatas lá que fizeram 1000 tipos de coisas, seja quem for, aonde estiver, na maior escuridão que tiver, até mesmo eles vão evoluir. Até mesmo eles vão crescer e se desenvolver. Seja aqui ou seja lá. E lá eu não estou falando de céu, tá? Estou falando em outro plano. Então, sem o perdão que eu entendi, que está escrito no Evangelho, na doutrina e em alguns livros que a gente já teve a oportunidade de ler, o perdão é aquele sentimento que ele brota de um coração inclinado para o bem, tá? O perdão é aquele sentimento que faz com que você pense: puxa vida, eu também poderia ter cometido esse erro. O perdão é aquele sentimento que você vai olhar para quem errou e vai dizer: tá bom, você está perdoado. Aí você vai virar as costas e vai esquecer o que a pessoa fez. Porque se você levar para casa, você não perdoou. Vou falar mais alto. Se você levar para casa, você não perdoou. Tem que perdoar. Perdão está ligado à vaidade e à inveja. Os 2 sentimentos que Jesus mais disse que nós tínhamos que combater. Paralelo a ele falou: caridade. Fuja da vaidade e do egoísmo. Pratique a caridade. Por que Jesus disse isso? Porque é chegado todo o momento de nós nos perdoarmos. Nós não vamos seguir, nós vamos travar. E veja, nós também vamos errar. E em algum momento nós vamos enxergar que nós também erramos. E a gente vai falar: meu Deus, eu também fiz. E aí? Eu me lembro de uma namorada, minha esposa não está aqui agora, eu posso falar com mais tranquilidade. Ela culpou muito a mãe. Eu faço de propósito para as pessoas rirem, tirar um pouco. A hora que eu vejo alguém fechando o olhinho, eu falo: vai dar risada e vai acordar. Eu me lembro de um dia que ela foi severa com a mãe. Traiu meu pai. E a gente procurou um médium da cidade, um cara muito bacana, especialíssimo na doutrina, no trabalho dele, um cara digno, um dos melhores médiums que eu já conheci. E a gente estava dentro de uma sala e ele disse assim: por que você julga com tanta veemência, minha filha? Você sabia que amanhã você também pode fazer? E ela fez. E fez pior que a mãe. E aí? Tudo tem uma luz. Doeu bastante, mas eu aprendi que eu também não posso julgar.
E Jesus foi preciso, ele disse: não julgue jamais. Porque todo momento que você estiver julgando, você está errando. O julgamento, não tem aprendizado nenhum no julgamento. Para que julgar? Claro que eu faço o dia inteiro. Mas a gente tem que dizer que não pode fazer. E quando eu falo eu faço o dia inteiro, gente, veja, meu ouvido é o primeiro que ouve, não é o de vocês. Eu estou tentando falar para mim mesmo: Everton, você não pode fazer. Everton, para, não julga, não critica, não condena. Olha para o seu semelhante, você é igualzinho. Pratica o amor, Everton, pratica a caridade e perdoa. Entendeu? É assim, simples assim. Só que se a gente não colocar os pezinhos no chão e realmente correr atrás, não sai do papel. Tá? Então, não percam tempo não. Vai para casa. Liga para quem tiver que ligar. Não precisa ser hoje, mas faça. Não deixa virar o aniversário não. Não deixa virar o ano. Não deixa virar o Natal. Simplesmente perdoa. O que ela vai sentir, a vaidade dela, o ego dela, o egoísmo dela, não nos importa, importa a gente ser. Cada um está no seu gatilho, o de vocês é perdoar. Quem quiser ficar endurecido, que fique. Cada um vai responder pelo que praticou. Então, busquem cura para si mesmo. E o perdão é cura. O perdão realmente cura, gente, acredite. Ele cura. Mas cura mesmo. Tá? Pratiquem, não deixe nada para amanhã. Não levem mais nada com vocês, não. Tá? Porque se você leva, claro que volta e meia, às vezes alguma coisa volta. Voltou, aí você fala: perdoei nada, estou com raiva, tudo de novo. Então vai atrás do perdão. Tá? Porque é só com ele que a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais dentro da nossa jornada evolutiva e conseguir galgar algo para quando nós fecharmos os olhinhos, a gente ir para um plano, ir para um tratamento, passar pela erradicidade, reencarnar e ser um pouquinho melhor. E a gente precisa ser um pouquinho melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a gente não nos amar muito, nós não vamos conseguir amar ninguém e nem a Deus. Tá? Então cuidem com isso. Vou pedir para vocês, por alguns instantes, fecharem os olhos, buscarem o recôndito do lar de vocês, em todo e qualquer lugar que existiu uma pessoa querida, uma pessoa que vocês querem emanar uma energia de luz, de amor. Se imaginem em outro lugar, tanto quanto aqui, maravilhoso, iluminado, cheio de luz, flores, bênçãos. E vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por podermos ter nos dirigido para cá, por todos os benfeitores que trabalham incessantemente nesta casa, sejam eles espíritos, sejam eles encarnados. Vamos agradecer a Deus por todo o alimento que chega à nossa mesa, aos alimentos que nós podemos levar a outras mesas. Pedir a Deus que nos ilumine, que nos transforme em pessoas melhores, que nós possamos receber a sabedoria da divindade e ser pessoas melhores todos os dias. Que nós possamos a cada dia nos dedicar mais ao estudo, ao Evangelho e praticar a caridade, o amor, a benevolência, o perdão. Que nós possamos um dia, quando fecharmos os olhos, irmos serenos, irmos leves, porque compreendemos um pouco do ensinamento e vamos levar um pouco daquilo que praticamos. Ó Deus, tem misericórdia de todos aqueles que erram. Esteja em todos os lugares nesse momento, seja presídios, hospitais, casas, ruas, aonde for que tiver uma pessoa que sofre, lá esteja. Ilumine, mostre, que nós possamos ser senhores da sua luz na terra, meu Deus. Que o planeta se transforme, que as pessoas mais endurecidas acordem, ou que permitam a evolução desse planeta. É chegada a hora. Que nós possamos estar mais leves, Senhor. Que nós possamos compreender os seus ensinamentos e seguir em paz.
Pai nosso que estais nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós saibamos perdoar todos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos hoje e sempre de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Amém. E antes de terminar com a oração, eu lembrei de uma coisa que eu mesmo escrevi. E eu li numa passagem espírita e eu gostei muito, é uma citação de Cristo. O perdão, ele está no minimapa. E o minimapa para o reino dos céus. E veja que no final do Pai Nosso ele fala: perdoai nossas ofensas, assim como nós saibamos perdoar a todos aqueles que têm ofendido. Então, quando fizer o Pai Nosso, lembre-se de se perdoarem e de perdoarem, tá bom? Muito obrigado, foi uma noite memorável. Obrigado pela energia de todos vocês, pelo tempo que estiveram aqui comigo, pela nossa troca, que por mais em silêncio eu consigo captar o sentimento de todos vocês, os pensamentos. Eu fico muito agradecido pela noite de hoje. A Deus, a espiritualidade e a vocês.